Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o professor Miguel Roberto Jorge. Tudo bem, professor? Tudo bom, Elson. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. O professor Miguel, ele é psiquiatra, professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. É uma pessoa que eu admiro muito. O professor Miguel foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, presidente da Associação Médica Mundial. O que mais que falta falar do senhor, professor? Muita coisa aí que eu deixei de fora. O que faltou apresentado? Ixi, acho que as coisas principais, pelo menos relacionadas à psiquiatria e à medicina, são essas, né? Acho que, além do trabalho lá na academia, né, onde eu, na universidade, ocupei muitas posições, né? Acho que, paralelamente a isso, eu tive essa vida associativa bastante rica, né? Com muita dedicação ao trabalho associativo, inicialmente associações da área da psiquiatria e depois, posteriormente, mais da medicina em geral. Então, acho que esses são os qualificativos, vamos dizer assim, principais mesmo, né? Você sabe, professor, que eu tive contato com o senhor, como muitas pessoas da psiquiatria, antes de conhecê-lo pessoalmente. Antes mesmo de ser psiquiatra, eu estudava lá CID-10, aí vi o nome do senhor lá. O senhor participou da tradução da CID-10? Na verdade, assim, eu comecei a minha vida acadêmica com um interesse específico na área do alcoolismo, né? Sempre fui uma pessoa que tive uma preocupação bastante grande com as questões de natureza social, né? E o alcoolismo sempre e continua sendo um problema com uma importância social muito grande, né? E na época em que eu fiz a medicina, lá na Escola Paulista, né, lá no Departamento de Psicobiologia, nós tínhamos uma grande pesquisadora da área, que era a professora Jandira Mazur, né? Eu estou falando, eu fiz medicina na década de 70, né? Naquela época não havia essa integração tão grande entre as questões relacionadas ao álcool e as questões relacionadas a outras drogas, né? Epidemiologicamente, naquela época, as populações acometidas eram muito diferentes, né? O alcoolismo era um problema dos adultos, né? E as drogas eram um problema dos jovens, basicamente, né? Depois caminhou-se para essa questão das dependências químicas e começou a haver uma comorbidade muito grande e isso mudou. Mas, enfim, então, eu comecei o meu interesse do ponto de vista acadêmico muito relacionado a isso, né? E como no departamento de psiquiatria nós não tínhamos pós-graduação formal, né? Só tinha sensu lato, eu fui fazer minha pós-graduação com a Jandira Mazur como minha orientadora. Entretanto, a linha de pesquisa que eu comecei a desenvolver com ela, ou dentro das linhas de pesquisa dela, não tinha tanto a ver com os aspectos biológicos ou psicobiológicos ou neurobiológicos do alcoolismo, mas tinha a ver com questões que envolviam o diagnóstico do ponto de vista da existência da dependência e, no caso da existência da dependência, de uma avaliação da gravidade, porque isso tinha implicações do ponto de vista de tratamento, se a dependência era uma dependência leve, era uma dependência grave. Então, eu trabalhava muito com questões diagnósticas. E, naquele período, que eu estou te falando que já é começo da década de 80, mundialmente, estava-se trabalhando na revisão da CID-9, preparando o que viria a ser a CID-10, né? E a professora Jandira tinha lá uma pequena participação em relação a esse capítulo do álcool, né, da dependência do álcool. E o meu trabalho de mestrado e doutorado foi nessa linha. E eu comecei a ficar muito interessado nas questões de diagnóstico e de classificação, porque comecei a ficar, de alguma forma, trabalhando junto com ela nesse aspecto aí, né? Então, quando eu terminei o doutorado, em 86, eu ainda fiquei um pouco nessa área, né?
trabalhando, fazendo uma pesquisa ou outra. Mas aí isso me colocou em contato com um peruano que vive há muitos anos nos Estados Unidos, o professor Juan Mezzet, em Pittsburgh, que era uma pessoa que basicamente trabalhava com nosologia, com classificações, e já na época, de novo, aí numa situação que tinha a ver com a revisão do DSM. Estava se preparando, na época, o DSM-3R, se eu não me engano. Já tinha saído o DSM-3 em 80, em 87 saiu o DSM-3R. Né? E aí eu comecei a trocar ideias com ele e ele me convidou para fazer o pós-doutorado lá com ele, coisa que acabou acontecendo. Eu fui para lá em 89, fiquei um ano lá no departamento trabalhando junto com ele. Na época, ele já estava envolvido com questões culturais no DSM-4, né? E o meu trabalho lá foi um trabalho que envolveu muito a importância de você estudar a evolução das doenças naquilo que elas poderiam, das doenças psiquiátricas, naquilo que elas poderiam ter de importância do ponto de vista do diagnóstico. Então, fui me envolvendo cada vez mais com essas questões de diagnóstico e classificação. Aí comecei a me interessar pela questão da variação cultural dos diagnósticos em psiquiatria, né? E fui, com isso, cada vez mais me interessando por essa área das classificações aí, né? Em relação à CID-10, eu não fiz a tradução da CID-10. Na verdade, a tradução da CID-10 ela foi feita por um professor na Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP, que eles são oficialmente os encarregados de sempre traduzir a CID como um todo, não apenas a área da saúde mental, né? O que eu fiz foi um assessoramento na tradução do DSM. Quando o DSM foi traduzido para ser publicado, eu fui o revisor técnico da tradução do DSM. Então, eu confundi. Tá? Então, foi aí que eu vi. Mas, em relação à própria CID-10, quando ela veio para o Brasil para ser implantada aqui, eu fui um dos principais. Na época, eu estava na Associação Brasileira de Psiquiatria e a gente tinha montou um treinamento dos psiquiatras para se familiarizar com a CID-10, porque ela realmente inovou muito em relação a como era a CID-9 antes, né? Então foi por isso que eu acabei ficando tão envolvido com isso aí. Eu lembrava... Uma resposta longa para a tua pergunta curta. Então, o que eu vi no livro foi provavelmente no DSM-4 e não na CID-10, né? E aí, exatamente. Eu estava mencionando isso para dizer que eu vi o nome do senhor lá e depois, quando eu passei na residência, falei, mas meu professor aqui. E com orgulho, assim. E nessa época, eu tinha passado na residência e passei, antes de iniciar, eu passei um ano em Brasília e já querendo me sentir mais psiquiatra. Então, comecei a estudar mais psiquiatria e assistir às aulas da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tinha lá o PEC, o Programa de Educação Continuada, e tem uma aula magna do senhor falando de diagnóstico, né? Aí eu lembro de assistir e falar, meu professor. É isso aí. Acho que isso daí acho que esse PEC foi criado na gestão seguinte à minha como presidente da ABP, foi na gestão do professor Marco Antônio Brasil. E aí me sinto um pouco, professor, assim, digamos, um herdeiro, assim, dessa caminhada, porque também calhou na minha formação eu trabalhar na revisão da CID-10 para a CID-11. Né? Eu ajudei o professor Jair Mari nos estudos da CID-11 aqui no Brasil. E há alguns anos eu faço curso para os psiquiatras se familiarizarem com a CID-11. Pois é. Então, tá na linha sucessória. Estou na linha, sou um herdeiro aí dessa tradição. Mas, professor, que alegria ter o senhor para a gente poder conversar. E a ideia, professor, o senhor falou desses dois aspectos, né? Da trajetória acadêmica e, obviamente, profissional e clínica, e a trajetória na vida associativa, né? Acho que primeiro, com a visão do senhor assim, sobre saúde mental, sobre psiquiatria, nesses anos todos de estrada, de pesquisa, de reflexões sobre o tema, como é que o senhor enxerga? Assim, o que mudou
no jeito com que a sociedade trata a saúde mental e psiquiatria, ou como as pessoas lidam com os seus sofrimentos. Eu acho que mudou muito sei lá, da década de 70, 80 para agora. Eu acho que sim, acho que houve algumas mudanças importantes, né? Quer dizer, quando eu terminei minha residência médica, que foi no fim da década de 70, com a residência em psiquiatria, né? Praticamente a psiquiatria que se fazia no Brasil no fim da década de 70, começo da década de 80, era uma psiquiatria muito psicodinâmica em geral, né? Havia muitas correntes psicoterápicas fortes, né? Havia um trabalho clínico, mas o trabalho clínico era um trabalho relativamente pequeno diante da importância que tinha a atenção psicoterápica às pessoas, né? Mais na linha da psicanálise, de Freud. Na verdade, assim, existiam grupos em várias linhas. Você tinha grupos muito fortes na área da psicanálise, você tinha grupos fortes na psicologia analítica junguiana, você tinha grupos fortes no psicodrama, né? Sim. Na época, era muito pouca gente que se dedicava a psicoterapia comportamental, que depois veio a se transformar em cognitivo comportamental. Então, as terapias psicodinâmicas, elas prevaleciam de uma forma muito grande na clínica, no trabalho de consultório, né? Para você ter uma ideia, no começo da década de 80, eu já tinha um consultório bem estabelecido. Eu calculo que 90% dos meus horários no consultório eram ocupados com terapia, com psicoterapia, né? Que, além de ter feito a pós-graduação em psicofarmacologia, né? Antes mesmo de fazer essa pós-graduação, eu tinha feito formação psicanalítica no SEDES. Durante 4 anos eu fiz o curso lá do SEDES, que eu achava que eu tinha que conhecer bem a teoria, apesar de eu não ter a pretensão de fazer psicanálise no consultório como técnica. Eu acho que a teoria era uma coisa importante para nortear o trabalho que eu fazia, né? Então, assim, naquele período, né, 90% da minha prática de clínica era atendimento psicoterápico, né? Só que, assim, esse período que eu estou falando foi o período que exatamente se seguiu ao aparecimento do DSM-3. E o DSM-3, no meu modo de ver, é um marco, né, dentro da evolução da questão psiquiátrica, porque você tinha antes dele um predomínio muito grande de psicanalistas nos departamentos de psiquiatria lá nos Estados Unidos, né? E com a questão que acabou resultando no DSM-3 e sucedendo ao DSM-3, houve todo esse movimento de buscar reinserir de forma mais integral a psiquiatria dentro da medicina, tomando uma feição mais biológica e menos psicológica, vamos dizer assim. Então, a década de 80, de 90, que foram décadas conhecidas como décadas do cérebro, tudo passou assim a caminhar no sentido de pesquisar neurotransmissores, ver a importância, e aonde, obviamente, novos medicamentos acabaram surgindo. Quer dizer, até o fim da década de 80, a gente tinha medicamentos no Brasil, psiquiátricos, no mundo praticamente todo, que eram medicamentos que tinham sido sintetizados no começo da década de 50. Então, por quase 35 anos, eram sempre os mesmos medicamentos. Então, foi só no fim da década de 80 que começaram a aparecer esses novos antidepressivos, né, inaugurados pelo Prozac, vamos dizer assim, que você começou a ter toda já como resultado desses períodos aí dedicados à neurociência, dedicado ao estudo do cérebro, né? Que começaram a fazer da psiquiatria uma psiquiatria mais biológica, né? Então, aí, a demanda no consultório começou a crescer por atenção medicamentosa, né? Então, muitas pessoas chegavam no consultório não querendo fazer terapia, querendo um remédio que resolvesse o problema delas, entendeu? Então, assim, acho que isso foi impactando a psiquiatria. Isso é uma coisa que eu vejo que, de alguma maneira,
acabou acontecendo ao longo da minha carreira. Eu acho que assim, as chamadas neurociências prometeram mais do que entregaram, né? Certamente houve um avanço, um progresso. A gente tem hoje realmente medicamentos que nos dão condições de poder tratar bem das pessoas sem grandes problemas de efeitos colaterais ou coisas graves que muitas vezes a gente via acontecer com os remédios mais antigos, né? Mas, assim, a gente continua tendo uma porcentagem bastante grande de pessoas que não respondem bem aos medicamentos, né? São chamados casos refratários. Até porque eu acho que, na verdade, determinados tipos de transtornos psiquiátricos ou de dificuldades que as pessoas têm na vida do ponto de vista do seu funcionamento psicológico, elas não dependem só de questões neurotransmissoras ou de questões que a biologia pode dar conta sozinha. Nós somos muito complexos, né? Então, eu vejo hoje que com menos avanços do que a gente imaginava na área da genética, ainda que eles existam, né? Não se descobriu até agora a causa das doenças, né? Nem sei se vão descobrir, porque acho que doenças não são unicausais, no meu modo de ver, né? Enfim, eu acho que isso foi passando de uma situação. Ela era muito psicodinâmica, passou a ser muito biológica num determinado momento. Eu acho que hoje ela começa a alcançar um pouco mais de equilíbrio entre a importância dessas duas intervenções aí. Então, isso foi uma coisa que eu vejo que aconteceu. Na sociedade também aconteceu algumas mudanças. Eu já citei uma delas, que é as pessoas antes procuravam terapia, depois passaram a procurar a pílula da felicidade. Acho que hoje a gente começa a perceber, de um tempo já para cá, que a junção dessas duas abordagens atende melhor ao que é a necessidade das pessoas. E o que eu acho que foi muito importante, e isso foi algo que cresceu mais ainda durante a pandemia, tá? É o fato de que os problemas de natureza emocional começaram a ganhar uma divulgação muito maior do que tinham antes, até porque começaram a cometer mais pessoas. E com isso, houve uma certa diminuição do estigma na sociedade, né? Houve épocas onde, assim, você ir num consultório de um psiquiatra, você ia escondido quando ia, porque, de maneira geral, nem ia, porque ia ser taxado de louco. Se você ia escondido para ninguém saber que você estava indo, porque, assim, isso era quase que vestir a carapuça de que eu estou louco ou eu sou um louco, né? Então, o estigma era muito forte. Ainda continua existindo. Mas houve um progresso nesse sentido, porque hoje na mídia se fala muito de depressão, se fala muito de pânico, se fala muito de problemas emocionais de maneira geral. A saúde mental tem ganhado cada vez mais proeminência, porque está cometendo, os problemas de natureza emocional estão acometendo cada vez mais pessoas, particularmente nos grandes centros urbanos, né? Então, isso contribuiu para uma diminuição desse estigma. Hoje você já consegue ir num consultório sem precisar se esconder, né? Então, acho que esses dois movimentos, né, da evolução do que foi acontecendo com a prática psiquiátrica, com uma certa diminuição do estigma na sociedade, eu acho que isso, de alguma maneira, faz com que mais pessoas estejam tendo acesso a tratamentos, ainda que a gente sabe que continua muita gente ainda sofrendo, às vezes, de problemas de natureza mental, né? Dentro de casa, sem procurar ajuda, sem obter ajuda, sem ter um diagnóstico do seu problema. Tem muita gente que demora, tem uma demora em vários níveis. Demora a reconhecer que está doente, que aquilo é um problema de saúde, que aquilo pode ser objeto de um tratamento. E depois tem o passo seguinte, as barreiras até ela chegar num tratamento adequado, né? Se for procurar pelo SUS, tem as enormes dificuldades, apesar de da gente valorizar o SUS como um sistema único de saúde que garante acesso e tal. Especialmente na saúde mental, é bastante difícil, né?
conseguir um atendimento adequado. Agora, e nos consultórios privados é isso. Você vai pelo convênio, também o convênio você vai demorar meses ali a conseguir ser atendido. Vai fazer psicoterapia no convênio, o terapeuta vai gastar, sei lá, 30 minutos no máximo. É difícil. Houve tempos, e até não muito tempo atrás, onde os convênios sequer pagavam, né, a atenção psicoterápica e até mesmo, às vezes, consulta psiquiátrica. Quer dizer, você precisava colocar lá como consulta médica para poder o paciente ter direito a reembolso. Não havia, não cobria, né, como se doença mental não fosse doença, uma coisa maluca. Né? Essa situação, até por conta dos órgãos regulatórios e, né, já mudou, né? O próprio direito que o paciente tem de fazer psicoterapia hoje está determinado, né? Ainda que, obviamente, você tem essas questões que você está falando, né? A qualidade, muitas vezes, de um atendimento num convênio não é a mesma que um paciente particular que paga do próprio bolso vai receber, né? No SUS, eu acredito que psicoterapia é uma raridade, né? É uma raridade. Mesmo os chamados atendimentos especializados para as doenças psiquiátricas mais comuns na população, que são os transtornos de ansiedade e os transtornos do humor, né? A rede de serviços é muito insuficiente, né? Os chamados CAPs, eles dão conta de casos mais graves, né? Mas a imensa maioria da população que tem problemas de natureza psiquiátrica não tem quadros graves. Tem ansiedades, tem fobias, tem toque, tem pânico, tem depressão, né? E realmente a rede assistencial no SUS para isso ainda é muito precária. Muito E você falou dos casos graves, mas mesmo tem casos graves que se estabilizam e ficam bem e deixam de ser o objeto do CAPS, e essas pessoas também têm pouco lugar na rede, né? Sim. Porque é uma atenção que precisa ser especializada, né, por um quadro que tem potencial de gravidade complexo, mas que naquele momento está estável. Né? No SUS, há uma tentativa de se oferecer um atendimento para esses casos menos graves dentro da estratégia de programa de atenção a famílias, né? Então, que é o clínico geral, o psicólogo, o assistente social e o agente comunitário, né? Poder se envolverem na atenção a situações de natureza emocional como essas que eu citei, que são as mais comuns. Mas, na verdade, assim, a gente sabe da dificuldade que essas equipes têm de dar conta dos inúmeras situações de saúde e doença que se apresentam para eles, né? E há uma qualificação baixa também do ponto de vista de poder dar um devido atendimento. E nós não temos psiquiatra suficiente na rede para dar conta disso. Então, isso continua sendo um gargalo e um problema de saúde pública para ser ainda, no meu modo de ver, melhor definido, né? Como uma política de Estado. Né? Sim. Falta muito investimento, né? Tem as avaliações, né, que o Brasil investe em saúde mental, comparando com o serviço de saúde que é público e universal, como na Inglaterra. Por pessoa, o Brasil investe 20 vezes menos em saúde mental. É duro. Mas, professor, e aí outra coisa que eu queria ver é assim, o outro lado da trajetória do senhor na vida associativa, né? E uma sensação que eu tenho, e a gente até vinha conversando, de que parece que aspectos da vida associativa deixaram de ser importantes para a maior parte dos profissionais, né? E eu acho isso bastante perigoso. Assim, eu sou um saudosista. Como é que o senhor enxerga essa mudança? Assim? Não sei se é uma mudança cultural, sei lá. Às vezes me dá a sensação que é um pouco essa cultura agora do você é SA, você é a sua própria empresa, você é a sua marca, e aí você com você mesmo, e os interesses mais de classe ou coletivos ficam menos relevantes. Como é que o senhor enxerga isso? Se é que o senhor concorda com essa mudança? Assim? Veja, Elson, se você for olhar a minha trajetória, a minha carreira, ela basicamente sempre foi voltada
primordialmente ao lado do trabalho da atenção clínica para uma atividade que é de ensino. Né? Então, eu fui um professor a vida toda, né? Desde o primeiro momento que eu saí da formação, da graduação e da residência médica, eu já tinha uma atividade de ensino, né? Para mim, a vida associativa, que eu mergulhei de cabeça nela, ela sempre teve voltada a isso. Quer dizer, o que eu achava que era importante da minha participação do ponto de vista da vida associativa? Para mim, o que eu achava importante, eu acho que essas associações, o papel principal, no meu modo de ver, estou falando de associações médicas, não estou falando de sindicato, estou falando de associação médica. Eu acho que no sentido de aprimorar a formação dos profissionais. Né? São pessoas que já são formadas, né? Muitas delas já são especialistas, né? Mas elas precisam se manter atualizadas. Né? Então, assim, eu acho que você oferecer qualificação é uma coisa que vai vir de um profissional, vai vir em benefício da população. Né? A nossa população é muito carente, como regra geral. Né? É lamentável, né, a diferença de qualidade que existe muitas vezes entre que uma pessoa, como eu acabei de dizer, pode obter num consultório particular do que ela consegue num serviço público, por 1000 razões. Não apenas pela qualificação do profissional, próprias condições de trabalho. Obviamente, tem um impacto muito grande nisso. Quer dizer, que atenção de qualidade você pode dar se você tem 40 pessoas para atender em 4 horas. Já começa aí o problema. Mas, enfim, tirante essas coisas que têm que ser trabalhadas também. As condições de trabalho são coisas importantes para serem vistas. Mas, tirando isso, eu acho que uma coisa importante é a qualificação do trabalho. Quer dizer, qual é a qualidade do que aquele médico pode oferecer para o seu paciente, entendeu? Seja ele um clínico geral, seja ele um especialista numa determinada área, como é da nossa situação na própria psiquiatria, né? Então, assim, a minha preocupação sempre, do ponto de vista do trabalho associativo, foi de ter atividades que pudessem, de alguma maneira, contribuir para que os profissionais cada vez pudessem estar oferecendo atenção de maior qualidade. E essa atenção de maior qualidade, ela às vezes é técnica, mas às vezes ela não é técnica, ela é humanista. Ela é uma coisa, assim, de você poder olhar o paciente no olho, você poder colocar a mão no paciente, fazer um exame físico no paciente, não simplesmente ficar digitando coisa no computador, né? Então, essas coisas eu considero que são extremamente importantes e foi assim que eu dirigi a minha atividade na vida associativa, na qual eu efetivamente ocupei cargos que eu acho que foram bastante importantes, significativos, e espero que eu possa ter deixado ali alguma coisa para o futuro. Infelizmente, o que eu tenho visto acontecer é que as gerações mais jovens, elas não têm se interessado sequer em se associar a associações médicas. Né? Não vem muito sentido nisso. Né? Hoje em dia você consegue informação de inúmeras maneiras. Né? A disponibilidade de informação hoje é absurda. Você nem dá conta efetivamente de poder estar entrando em contato com tudo que se produz. Então você vai direcionando a sua atenção para aquilo que você de alguma forma acha que possa ser mais útil para você a um custo menor. Né? Então, eu acho que as associações estão vivendo uma crise nesse momento. Né? Elas vão ter que repensar o papel delas na sociedade. E eu vejo realmente assim que essa juventude, que essas gerações mais novas, elas estão buscando outras formas de buscar a sua atualização quando isso está acontecendo. Né? Eu acho um pecado que no Brasil não exista
nenhuma exigência para que um médico, por exemplo, vai se atualizando ao longo da carreira. Há uma expectativa de que isso aconteça, mas não há cobrança alguma nesse sentido. Quer dizer, se eu termino minha residência e com isso eu ganho meu título de especialista em psiquiatria, aquilo tem uma validade para a vida toda. Eu não preciso provar para ninguém que, como psiquiatra, eu estou me atualizando em relação ao que está sendo feito, aos novos tratamentos. Nada. Não existe isso aqui. E eu acho que isso é uma coisa que é uma falha, no meu modo de ver, dos órgãos regulatórios de governo que deveriam, de alguma maneira, ter um mínimo de padronização nisso, porque as pessoas precisam se atualizar. Né? As coisas vão mudando ao longo do tempo. Né? E eu acho realmente assim, quer dizer, essa coisa do self-made man, os jovens que hoje viram empreendedores em tudo, muitas vezes, assim, aquilo que eles buscam nem sempre é o melhor para o seu paciente. Pode ser o melhor para ele ganhar mais, mas não necessariamente do ponto de vista da atenção que ele vai estar oferecendo para o seu paciente, entendeu? Então, acho que essa é uma questão que deveria ser encarada de maneira mais séria, e aí eu acho que seriam através das nossas instituições associativas que isso poderia ser regulado minimamente, mas infelizmente elas não têm mais esse poder, né? E eu acho que isso só virá a ser feito, se é que vai vir, por alguma determinação realmente governamental, de órgãos regulatórios do governo, entendeu? Sabe, professor, que eu nunca tinha refletido sobre esse aspecto, assim, de que essa mudança cultural, tecnológica, talvez está exigindo uma mudança de identidade das associações médicas, né? Nunca tinha refletido sobre isso. E eu acho que agora a gente tem essa coisa da inteligência artificial, né? Que impacto isso vai ter? Eu não sei, né? Eu acho que vai ser enorme. Né? O que a inteligência artificial pode fazer, pode vir a fazer, e o uso que se possa fazer dela, né? Eu acho que abre, assim, não são 1000 possibilidades, são inúmeras possibilidades, milhões de possibilidades. Como é que isso vai impactar a formação e a prática, né, do profissional, né, seja de qualquer área, inclusive da medicina, inclusive da psiquiatria, né? Eu acho que é uma coisa que está em aberto. É uma questão, eu acho que vai ser uma das grandes revoluções, no meu modo de ver, desse século. E muito rápido, né? E muito rápido, porque vai até a decisão se eu vou produzir um texto ou se a inteligência artificial vai produzir o texto com os meus comandos, né? Porque, olha, nesse parágrafo eu quero falar isso. E ele vai e escreve. Se brincar, melhor do que eu escreveria, né? Mas porque, assim, eu nem considero o impacto que isso possa ter em mim, que estou com 70 anos de idade, entendeu? Eu fico pensando nessa juventude que já é digitalizada hoje em dia praticamente desde que nasce. Como é que a inteligência artificial vai entrar no dia a dia dessas crianças e adolescentes, né? É uma coisa, é um desafio para nós que eu digo no papel de educadores, né? Que qual vai ser o papel que isso vai ter na educação, né? A gente já vê hoje problemas que acontecem quando os adolescentes têm trabalhos para fazer para a escola, que eles não fazem mais. A inteligência artificial faz por eles, e aí o professor tem que descobrir um jeito de saber se aquilo foi feito por inteligência artificial ou não, até onde que tem a participação. Quer dizer, isso já começa a revolucionar o campo. Eu acho que isso vai ser realmente... Eu acho que se eu estudasse agora, eu não ia fazer nenhum trabalho que não me interessasse. Pois é. Só ia fazer os... Outro dia me pediram para fazer uma tradução, nem me lembro do que foi agora, porque de vez em quando eu faço algumas traduções, e eu até me lembro que no fim eu escrevi, essa tradução foi feita sem o auxílio de inteligência artificial, porque você tem visto o contrário, né? Às vezes você pega um jornal hoje, né? Você vai ler um jornal, tem lá um artigo que vem, por exemplo, vamos supor, a Folha, o Estado, que tem convênio com o New York Times, reproduz um artigo do New York Times, aparece lá no fim do artigo que foi traduzido por inteligência artificial, apesar que geralmente tem uma pessoa junto que eu acredito que dá uma revisada, né? O revisor. Que seria o mínimo a ser feito, né? Mas muita gente não revisa nada, fica sendo só aquilo mesmo, né?
Então, o impacto que isso vai ter, Elcio, do ponto de vista, sabe, da educação, do ponto de vista da prática, quais são as possibilidades que a inteligência artificial vai abrir? Eu ainda acho que estão muito incipientes ainda. Acho que vai explodir coisas aí. Explodir no bom sentido, eu quero dizer. Não, espero. Uma das coisas que eu fico pensando é que vai haver uma grande massa de pessoas com menos trabalho, né? Ou porque estão desempregados ou porque não precisam trabalhar tanto, né? Digamos assim. E aí eu fico pensando do ponto de vista da saúde mental, né? Que talvez um enorme desafio vai ser lidar com o tédio. Como lidar com esse tédio, né? Acho que a gente está um pouco longe ainda de enfrentar isso, viu, Elson? Você veja uma coisa, no meu modo de ver, assim, eu acho que a evolução da humanidade, o progresso social, ele deveria estar sempre muito voltado para fazer com que as pessoas cada vez fossem tendo uma maior qualidade de vida. Né? Então, você vê, no momento atual no Brasil, nós estamos começando a ter uma discussão muito curiosa, né? Que é a história dos 6x1 dias de trabalho por dias de folga, né? Com uma proposta aí que está no Congresso do 4x3, se eu não me engano. Né? 4 dias de trabalho por 3 de descanso, entre aspas. Né? Eu não sei como é que essa discussão vai caminhar, mas acho que isso é uma discussão interessante. Quer dizer, uma pessoa que trabalha 6 dias e descansa entre aspas, nesse dia ela não descansa nada. Na verdade, ela provavelmente mal dá conta de, naquele dia, fazer tudo que, de alguma forma, ela precisa fazer, que não está diretamente relacionada ao trabalho profissional dela, mas é trabalho de qualquer maneira. Tem tarefas, coisas que você precisa fazer. Enfim, sobra muito pouco tempo para você, de verdade, estar tendo algum tipo de lazer com os seus familiares. Né? Então, a gente caminhar para alguma coisa que possa poupar tempo, do ponto de vista de ganhar uma eficácia no trabalho profissional, aonde sobra mais tempo para a pessoa poder ter o seu momento de lazer, além de poder cuidar das coisas do cotidiano da vida deles, eu acho extremamente salutar isso. Então, eu acho assim, num primeiro momento, não acredito que vai haver já de cara tédio. Eu acho que vai sobrar tempo para fazer coisas que as pessoas hoje não têm tempo para fazer. Né? Claro, levando isso ao extremo, pode até ser que aconteça de começar a ter tempo ocioso. Aí a questão é como é que você ocupa o seu tempo ocioso. É a mesma questão que se coloca para um indivíduo quando ele se aposenta. Você se aposenta, você vai fazer o quê? Onde você se aposenta com 65 anos, 60 às vezes, 70 no máximo, né? Ou no máximo no serviço público 75, mas enfim, você se aposenta e ainda para uma boa parte das pessoas, não para todo mundo, você tem uma expectativa de vida ainda de alguns anos, né? A expectativa de vida no Brasil hoje, pelo que eu saiba, está em torno de 77 anos, né? Então, como é que você ocupa esse tempo depois que você se aposenta? Né? Vai ser um tédio? Acho que você tem que ter um plano do que você vai fazer aposentado. Né? O que você vai fazer quando você parar de trabalhar? Tem que ter o trabalho profissional. Isso é uma coisa que, no meu modo de ver, envolve saúde mental. A pessoa precisa, de alguma maneira, ela saber que ela precisa ocupar o tempo dela, não todo o tempo dela, obviamente, com atividades prazerosas para ela, né? Já não precisam, muitas vezes não precisam ser necessariamente tarefas que implicam numa remuneração, ainda que, infelizmente, eu acho que a imensa maioria dos brasileiros não conseguem parar de trabalhar, porque é aquela história, né? Você trabalha para pagar o jantar, né? Qualquer coisa desse tipo. Mas, enfim, eu acho que você tem que ter um plano para quando você começar a ter mais tempo para dedicar para você ou para sua família, entendeu? Quando você precisar estar sendo mais eficaz no trabalho pelas coisas que vão progredindo ali, robotização, uso de inteligência artificial, todas essas coisas vão tornar o trabalho mais eficaz e pode sobrar mais tempo. O que você faz com esse tempo?
Então, é um desafio para não ficar, para não cair nisso que você está falando do tédio. Do tédio. Né? Como é que o senhor exerce esse tempo ocioso? O que o senhor gosta de fazer? Eu não sou exemplo para ninguém. Não sou exemplo para mim, professor. Eu me aposentei da universidade, né? Tá fazendo agora que eu parei de trabalhar na universidade, está fazendo 4 anos. Tá? Eu tinha atividade de ensino na universidade, de pesquisa, de assistência, eu tinha toda essa atividade na universidade. Durante esse período todo que eu tive na universidade, eu não estava lá em dedicação exclusiva, eu tinha meu consultório. Então, eu mais ou menos trabalhava no consultório umas 20 horas por semana, além das horas todas que eu trabalhava na universidade, que não eram poucas. Então, era uma carga de trabalho de, sei lá, 10, 12 horas por dia, tranquilamente. Bom, quando eu me aposentei na universidade, tá? Eu decidi não aumentar o meu consultório, ficar com as mesmas 20 horas. Então, eu tinha aí um excedente de horas, né? Eu estou ocupado, vamos supor, meio período, como se eu fosse toda manhã no consultório. Não é isso, mas vamos pensar desse jeito, né? Então, eu estou lá de segunda a sexta, de toda manhã, 20 horas dá. O que eu faço à tarde e o que eu faço nos fins de semana, né? Bom, aí são as coisas que, de alguma maneira, eu antes não tinha muito tempo para fazer. Tá? Então, o que eu faço? Eu me dedico mais à minha família, eu tenho netos hoje, com quem, de alguma forma, eu ajudo no sentido de poder ocupá-los, né? De levar no clube, deles terem lá as atividades esportivas. Então, obviamente, a gente ajuda os filhos, né? Nessa tarefa, o que é uma coisa extremamente prazerosa, né? Eu tenho uma atividade física regular que eu não tinha antes. Né? Eu poderia ter, não é que eu não poderia ter, mas assim, não era uma coisa que estava dentro das minhas prioridades. Passou a ser uma coisa que eu consegui naturalmente, nesses últimos 4 anos, eu consegui fazer de forma absolutamente regular. Né? Eu estou lendo mais, que é uma coisa que eu sempre adorei fazer. Obviamente, estou vendo mais filmes. Hoje, com todos esses canais aí, à noite, geralmente, é uma coisa que eu acabo muito ocupando com filmes, né? Não todas as noites, mas com isso. Né? Sou assinante da USESP, então eu tenho lá os concertos lá na Sala São Paulo pelo menos uma vez por mês. Às vezes eu vou até mais do que uma vez por mês, pego algum avulso também. Então, de vez em quando, assim, deve encontrar o Andres e o Fix lá. Já encontrei com eles lá. Né? Então com isso, assim, quer dizer, eu de alguma maneira fui ocupando a minha vida assim, com o quê? Com família, com cultura, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, e com uma atividade física que eu não tinha, né? Não estava no meu cabedal de prioridades e passou a ser, até porque a gente precisa se cuidar melhor. Então, é uma coisa que, para mim, virou uma coisa que eu faço com uma certa disciplina hoje em dia, entendeu? Fantástico, professor. Eu acho que é um bom exemplo quando é possível, viajo, que é uma coisa que é uma delícia de você conhecer lugares novos ou visitar lugares que você já teve e gostou. Enfim, eu acho que basicamente são as coisas que eu de alguma maneira vou desenvolvendo, né? E obviamente que nessas atividades todas eu interajo com pessoas, eu me relaciono, eu tenho os amigos que de alguma maneira me acompanham ou não em uma ou outra. Enfim, são essas as questões que a gente vai colocando aí. Isso sou eu. Agora, eu acredito que outras pessoas, muito possivelmente, priorizarão outras coisas. O que não dá é para ficar de pijama em casa. Isso seria realmente algo que, no meu modo de ver, não seria mentalmente sadio. Futebol não é uma praia do senhor, assim, de acompanhar time. Não é minha praia. Não, eu gasto boa parte do meu tempo ou com música ou com o Galo. O Galo... Eu, inclusive, vira e mexe eu viajo, né? Eu moro em São Paulo, o Galo em Belo Horizonte, às vezes o Galo em Buenos Aires, ou o Galo em outras cidades. Futebol entra na minha vida quando os meus netos vêm, porque eles são paulinos roxos, os dois. Aí eu tenho que ter alguma atividade com eles, né? Então, mas assim, eu nunca fui muito ligado
especificamente. Eu gosto de esporte, eu assisto programas de esporte, eu adoro esporte, do ponto de vista de... Mas assim, eu nunca tive essa prática. Eu tive uma doença quando eu era muito pequeno, quando eu tinha 7 anos de idade, e naquela época eu precisava fazer repouso. Uhum. E eu tive uma recaída dessa doença quando eu tinha 14 anos de idade. Então, assim, naquela fase da vida que você está desenvolvendo o interesse pela coisa, eu não podia fazer. E aí comecei a ir mais para o lado intelectual, lado da cabeça, leitura. Então, isso moldou um pouco a minha vida. Né? Então, assim, eu nunca fui de prática esportiva, nem mesmo de atividade física regular. Depois eu até podia fazer, mas não tinha pego o gosto quando você pega o gosto, entendeu? Sim. Então, foi basicamente o que aconteceu. Por isso que eu não sou tão ligado em futebol. Professor, adorei a conversa, viu, professor? A gente está chegando no final do nosso horário, mas queria agradecer a presença, a disponibilidade. Dizer que sou um admirador do senhor, mesmo antes de conhecer, né? Antes de começar a especialização, já tinha essas marcas aí de referência do senhor e era alguém que eu já admirava antes de conhecê-lo, assim, e é uma referência para mim. Eu acho muito interessante esse trabalho que você desenvolve aqui, né? Porque eu sei que você me contou que já são mais de 80 que você gravou. Então, você oferece uma diversidade, no meu ponto de vista, para as pessoas de formações e de atividades, né? Que eu acho que acaba sendo algo que vai formando quem vai ouvindo esses podcasts ou assistindo no canal do YouTube, né? Do Mente Zen, né? De alguma forma, você faz um serviço que é oferecer para as pessoas um menu, um cardápio extenso, né, de coisas que elas podem ir escolhendo, que elas vão se tomando como modelos. Eu não acho, como eu falei, eu vou dar o exemplo do que eu estou fazendo na minha aposentadoria, mas eu acho que existem 1000 outras maneiras de você poder estar bem aposentado, entendeu? E cada um vai ver o que cabe mais para o tipo de pessoa que cada um é. Eu agradeço a oportunidade de poder estar me dirigindo aos seus ouvintes. Obrigado, professor. E com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê num próximo vídeo.